Bueno, en nuestros estudios, señores, la verdad nos damos un lujo muy grande. Impresionante. Está con nosotros el presidente Jair Bolsonaro. Fue presidente del Brasil entre el 19 y el 22. Jair, muchísimo gusto. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui num país vizinho, irmão, que desde antes, e mais como presidente, fizemos o possível para que a Argentina cresça, que bons vizinhos façam com que o nosso país também cresça e evolua. E aceitando o convite do Milei, eu vim aqui apertar a mão dele e pedir a Deus que abençoe o povo argentino. ¿Qué significa el triunfo de Milei para usted? Significa para o mundo. Para el mundo. Para o mundo, porque eu conversei com ele, que o mundo está muito dividido entre esquerda y derecha. e direita. E eu sou um pouco radical nessa questão. Não são opositores, são inimigos. Porque no fundo eles querem o poder absoluto e roubar a nossa liberdade. Quando alguns falavam para mim que devemos dialogar com esses radicais da esquerda, eu pergunto, em qual país da esquerda, radicais, eles dialogam com o outro lado? Não conversam. Então, nós defendemos a democracia, a liberdade, o livre comércio, o bom relacionamento entre os povos e o que é muito importante, a autonomia de cada país. Não podemos falar em uma governança mundial, seja para qual setor for, como, por exemplo, o atual presidente do Brasil, acho que a questão ambiental, a Amazônia, deve ter uma governança mundial. Não podemos abrir mão disso. A Argentina tem as suas peculiaridades, é um país grande, é o segundo país aqui da América do Sul, e com riquezas minerais também, com potencial muito grande. Há poucas décadas teve o maior PIB da América do Sul e foi perdendo, assim como o Brasil foi perdendo quando a esquerda entra no poder. Porque a esquerda só tem um objetivo, é o poder pelo poder a qualquer custo, não penso no seu povo. Assim como a Argentina empobreceu com a esquerda, o Brasil também empobreceu com a esquerda. E eu falo uma coisa muito particular nossa do Brasil, e senti muito nos Estados Unidos, porque fiquei 3 meses lá. Nos Estados Unidos há uma migração muito grande de pessoas que moram em estados democratas, no nome apenas, né? Mas são mais de esquerda, que migram para os republicanos. No Brasil, nós temos 5 regiões. A região Nordeste, que são os mais pobres do Brasil, uma região rica também, especial por suas belezas naturais, entre outras, mas cuja população migra mais para o sul, onde os governos não são de esquerda. E a maior cidade do Brasil, que contém nordestinos, é São Paulo. Por que essa São Paulo tem tanto nordestino? Porque eles fogem dos seus estados que não têm perspectiva, não oferece meios, e a pobreza sempre se faz presente. E por que isso? Porque há 20 anos o PT, aquela região do Nordeste... O PT, o Partido dos Trabalhadores de Lula. Esquerda, sim, que são administrados pela esquerda. Deveria ser a melhor região do Brasil, e não é. E quando chegam em outros estados, muitos continuam votando na esquerda. E daí eu levo isso para eles. O que fez você sair da tua terra foi exatamente a esquerda. Não queira colocar aqui agora, em outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a mesma dinâmica que existia lá, que é ruim para todos nós. Presidente, ¿cómo fue dejar el poder? ¿Fue traumático para usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted ahora, fuera del poder? Fora do poder, eu continuo sendo assediado, arrasto multidões pelo Brasil, as imagens mostram, não são as minhas palavras, enquanto que... Un segundo. Eduardo Bolsonaro es el hijo, y por ahí nos puede ayudar un poquitito con la traducción. Está hablando que se mira los videos por donde pasa el presidente Bolsonaro en Brasil, sigue teniendo miles y miles de personas junto con él. Sí. Se va a cualquier sitio, se cruza la calle, ahí está centenas de personas. Pasó aquí en la puerta de la radio, lo vi recién, ¿no? Gente saludándolo, ¿no? Vamos fazer teste daqui a pouco no centro aqui da Buenos Aires. En un rato más se va a hacer un teste en la calle Florida. ¿En serio? ¿Va a caminar por la calle Florida? Va a caminar. ¿Cómo es su familia? ¿Nos puede contar de ella? Tenho uma esposa, tenho uma filha de 13 anos,
o total são 5 filhos. É uma vida bastante presa, dado ao assédio pelo lado positivo. E tem os ataques, por parte da esquerda ainda, com muitas narrativas. Mas a gente aprendeu a viver dessa forma enquanto presidente da República. E hoje em dia ainda a população deposita muita confiança na gente e gostaria que a gente voltasse. Não é fácil a vida de presidente, porque os problemas são muitos. E você trabalha de domingo a domingo. Você raramente... Trabalha de domingo a domingo? Sim, raramente você tem uns dias de folga aí para dar um passeio. ¿En serio? Sim. ¿Messi ou Neymar? Bueno. Eu gosto muito do Neymar, né, meu amigo. Pero Messi é Eu mejor. visitei, mas eu prefiro o Messi no Palmeiras do que o Neymar. Messi es campeón del mundo, Neymar no lo es, ¿no? Vamos a hablar de polémica. Pelé o Maradona. Messi e Neymar está fácil. Pelé o Maradona. Aí é Pelé, é indiscutível. Isso é uma questão mundial, exceto na Argentina. ¿Fanático o torcedor de qué equipo? Sou torcedor apaixonado do Palmeiras, perdeu pro Boca. De Palmeiras. Agora, perdeu para o Boca, tudo bem. Sí. E o meu nome, inclusive, Jair, tinha um craque nos anos 55, né? Jair Rosa Pinto, e graças a isso, o meu pai, que era palmeirense, deu o nome Jair. ¿Le puso Jair por ese jugador? Sim, por causa do jogador de futebol. ¿Usted jugó al fútbol alguna vez o no? Não, eu joguei, quase que eu fui para os amadores, né? Nos anos 70, mas como havia prestado concurso para a escola militar, eu queria jogar futebol, meu pai falou, não, vai para o exército. Acá le decimos a los que no saben jugar muy bien pataduras. Usted era un patadura. Não, era goleiro, então você não pode chamar o goleiro de perna Era de goleiro, pau. Não, Sí, Mira que claro, es otra claro. cosa en común con Milei. Era Que arquero. los dos arqueros, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí. ¿Usted era arquero? Sim, arqueiro. Ah, mire usted. Mire usted. Los dos arqueros. E nosso nome, né? Jair Messias Bolsonaro, Javier Milei, bueno. más o menos, sí. JMB. Claro, se parecen, el nombre parecido. Usted sabe que a Milei durante toda la campaña presidencial le decían el Bolsonaro argentino o el Trump argentino. ¿Cómo le cae eso? Eu fiz uma carreira também parecida com a dele. Muitas vezes eu era sozinho opositor a algo dentro do parlamento. O sea, un opositor solitario. Sim, solitário. Solitário. Não radical, mas solitário. E eu tomava posições e defendia as posições. E eu sempre usei uma passagem bíblica que está no capítulo de João 8,32, que é péssimo para o político, né? Que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Como regra, o político não gosta muito da verdade, ele se esconde da verdade para poder ganhar a simpatia de todos. Bueno, Javier Milei justamente acá sorprendió en su campaña porque él dijo que iba a hacer un gran ajuste, él dijo la verdad y ganó con la verdad. Sim, sim. No mintió en campaña. Sim, na minha campanha em 2018, quando comecei a falar a verdade, até jornalistas que não gostavam de mim falavam que eu não ia ganhar a eleição porque falava a verdade. E dessa forma eu consegui ganhar a simpatia da população brasileira. E deixo claro, uma coisa que me marcou muito também foram as conhecidas pautas conservadoras, né? A família. Espere, presidente, hay gente que está pidiendo que traduzca. Sí. ¿Podés, Eduardo, ayudarnos? Que está hablando que una cosa que ayudó un montón al presidente durante su caminada hasta la presidencia se fue el tema de los conservadores, el tema de la familia, de ser contra el aborto, en favor de la libertad, contra la censura, ¿no? En general son temas que son conectados con la verdad. Es que el efecto que nació con la Internet, con la popularización de la Internet, se fue el principal medio que alavancó a políticos como Milei, como Bolsonaro, como Geert Wilders ahora en Holanda, como Trump, para que sean O Giorgia presidentes. Meloni, por ejemplo, en Italia. También. Sí, presidente. Sim, e isso marcou uma posição para a gente. Essa pauta conservadora de família pesa muito no Brasil e acredito que na Argentina também
pela nossa origem judaico-cristã. A usted también, perdón, presidente, a usted también le decían que era nazi, fascista, Sim. de ultraderecha. São as acusações contra a gente e exatamente o contrário, né? Quando se fala em fascismo, é o Estado. E eu diminui o peso do Estado no Brasil. Eu desburocratizei muita coisa. Nós criamos uma lei conhecida como a Lei da Liberdade Econômica, que fez com que o Brasil suportasse melhor os impactos da pandemia, né, na questão econômica. Sí, Eduardo, ¿qué? Está hablando que todo que he acusado de izquierda, los zurdos, contra el presidente Bolsonaro, se pasó que la verdad es que es justo el revés. Cuando se habla que son fascistas, en la realidad fascismo es un sistema que centraliza el poder. Y lo que se pasó es que el presidente Bolsonaro lo descentralizó. Permitió a los alcaldes, a los concejales, a todos para que tengan más plata y más condiciones de arreglar la vida de las personas. Fue en contra de la autocracia, ¿no? Sí, sí, contra la casta. La casta, igual que Milei, claro. Nenhum governo gosta de abrir mão de poder. Eu sei que o assunto foi tratado aqui também. Eu dei autonomia ao Banco Central. Por ejemplo, hasta el presidente Bolsonaro se fue ahí al punto de Eduardo Bolsonaro, un estadista tan grande que abrió mano del poder que tenía él, a punto de dar autonomía al Banco Central. Autonomía al Banco Central. Porque casi siempre que se pasa que... Independencia, digamos. Sí, la sí, independencia del Banco Central que es clave. Sí, les encanta hacer intervenciones, Sí, claro. poner arriba, poner abajo el interés y todo eso, como sabés, la devaluación de la moneda. Y el presidente Bolsonaro no salió, sacó el Estado de poner sus manos adentro del Banco Central. E tomamos algumas medidas que os banqueiros não gostaram. Nós criamos no Brasil lá algo que é conhecido como PIX. Ou seja, eu aqui com esse telefone celular transfiro para alguém do Brasil, qualquer importância, e ele para mim paga minhas contas sem qualquer taxa. Ou seja, sem a sua ida, sem a sua participação junto com qualquer estabelecimento bancário, pagando alguma coisa. Sim. E os banqueiros perderam bilhões de reais com essa atividade, com essa inovação nossa. ¿Puedes explicar, Eduardo? Así que hasta incluso creó un sistema de transferencia bancaria sin impuestos, automática, que las personas pudieran hacer mucho más transacciones. Entonces dio mucho más libertad y todo sin impuestos. Esto, por supuesto, se quedó que Eso a los banqueros no les gustó los nada. banqueros Nada, odiaran nada, esto. nada. Odiaran. Sí. Entonces mira que Bolsonaro con la independencia, porque se fue electo sin acuerdos con grupos de intereses, sin acuerdos con políticos, con la casta como habla Milei, le dio la independencia suficiente para que ponerse adelante los intereses de las personas. Okay. Uma coisa muito importante na economia nossa, começou com o governo Temer, mas nós fomos ao final. Nós praticamente eliminamos o sindicato das questões trabalhistas brasileiras. Ok. ¿Le puedo preguntar sobre el conflicto de Hamás-Israel? Porque yo he leído que el presidente Lula ha tenido una posición muy pro-Palestina, muy pro-Hamás, ¿no? Muy pro-terrorismo. Me gustaría saber su posición. Eu sempre fui admirador do Estado de Israel. Só um milagre explica a existência do Estado de Israel. Neste episódio, para você ver a enorme diferença entre eu e o Lula, eu desde o começo estive do lado de Israel e disse que eles tinham o direito de lutar contra os terroristas, coisa que o presidente Lula não aceita tratar o Hamas como terrorista. Sí. Es importante que esto lo traduzca muy bien. Que desde el principio siempre he creído que la existencia del Estado de Israel es un milagro, que desde siempre también Lula se ha ponido al lado de los terroristas y Bolsonaro justo al otro lado, siempre dando la posibilidad de defensa al Estado de Israel para que luche contra los terroristas. Eu falo milagre porque é um pequeno pedaço de terra que não tem petróleo, não tem praticamente nada, não tem recursos minerais e vários países na vizinhança, né, nunca foram simpáticos a Israel. E um ou outro ainda quer
e tem como objetivo final a eliminação do Estado de Israel. Israel sobrevive graças à tecnologia, ao esforço de um povo e, no meu entender, o milagre de Deus também. Que Israel tiene un territorio chiquito, que hasta no hay petróleo ni muchos recursos naturales. Por eso habla que se fue un milagro la existencia de Israel. Y también igual los vecinos, hay muchos que no les gusta, les molesta esta presencia de Israel. Entonces ahí está sobre el milagro. Israel sobrevive gracias por cuenta de su tecnología para su defensa. O sea, para usted, Lula es pro-terrorismo. Sim. Lula es pro-Hamas. Sim, e falo com conhecimento de causa. Em 1990, 33 anos atrás, criou-se o Foro de São Paulo. Exato. E por ocasião da criação, Lula estava presente, Fidel Castro presente e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo terrorista, que inclusive manteve Ingrid Betancourt, uma senadora colombiana sequestrada por 6 anos na selva. Y hasta habla porque conoces a Lula da Silva, que sos pro-terrorista, incluso por cuenta de que en 1990 he creado el Foro de São Paulo, un grupo que reunió no solamente Lula y Fidel Castro, pero también los guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, que incluso sequestraram a senadora colombiana Ingrid Betancourt por 6 anos. Inclusive, o Lula sempre esteve ao lado de Fidel Castro, defende a ditadura de Daniel Ortega, e que da Nicarágua, um governo que inclusive que prende padres, expulsa freiras, praticamente ataca as religiões, porque ele vê como um obstáculo ao seu projeto de poder absoluto a essência da religião. ¿Su mujer puede llegar a ser candidata a presidente? ¿Usted está inelegível? Inelegível? Não, minha mulher? Não, por enquanto não se discute esse assunto. Ela tem uma popularidade muito grande no Brasil. Ela pode... Por eso sé que es muy querida en Brasil, sim, ¿no? Su mujer. Mas ela não é muito ligada às questões político-partidárias. Ela fez um excelente trabalho ajudando os mais humildes, as pessoas que têm portadores de deficiência enquanto primeira-dama. Isso a marcou muito. Ela agora veio para o nosso partido, o Partido Liberal. Está do meu lado aqui o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Usted no puede ser candidato a presidente, ¿no? Você Hasta sabe, 2030. você sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? Para ser inelegível? O primeiro, porque eu me reuni com embaixadores e discuti, falei para eles a questão eleitoral nossa. Esse foi um crime. Conversar com embaixadores, que é política privativa minha. De um presidente. Minha. O presidente Lula se reuniu com a nata das lideranças em comunidades tomadas pelo tráfico no Rio de Janeiro, sem qualquer aparato de segurança ao dele. ¿Puedes traducir eso, Eduardo? E outro crime que eu cometi por ocasião do 7 de setembro, a data da nossa independência, eu botei do meu lado um grande empresário que paga por ano mais de 3 bilhões de reais em impostos. E o Tribunal Superior Eleitoral disse que eu fiz uso do 7 de setembro ao colocar do meu lado um grande empresário simpatizante meu por ocasião das eleições. Primero habló que Michelle Bolsonaro está haciendo un gran trabajo, que en cuanto primera dama tenía un trabajo junto a personas más humildes que tenían principalmente problemas de, ¿cómo se habla? Molestias raras. Molestias raras. Y por eso es tan querida. Pero en temas políticos no está adentrando tan fuerte, al menos hasta este punto. Y habló sobre su inelegibilidad. Esto se pasó primero porque se reunió con embajadores, que según la ley y constitución de Brasil es una atribución del presidente. Claro. Y eso es increíble, tengo que hablar yo aquí, que una reunión con embajadores llevó Bolsonaro a su inelegibilidad. En cuanto, por otro lado, que Lula hizo reuniones con jefes, con personas conectadas al tráfico, al crimen organizado, al tráfico de drogas, y no pasa nada. La otra causa que el Tribunal Superior Electoral decidió por la inelegibilidad de Jair Bolsonaro se fue porque en 7 de septiembre, la data nacional de Brasil, él estaba al lado de un gran empresario que se llama Luciano Hang,
que es una persona que paga casi, es decir, medio billón de dólares Sí. de impuestos, solo de Sí. impuestos por año. Entonces la realidad son factos que solamente en Brasil llevan una persona a la inegibilidad. Nada de corrupção, zero corrupção. Cero corrupción. Ahora, presidente, a usted se lo acusa de haber dado un golpe de Estado, una suerte de golpe de Estado, de haber fomentado el ataque a la sede del Congreso, del Planalto, cuando asume Lula el 8 de enero de ese año. ¿Usted qué dice? Eu saí do Brasil no dia 30 de dezembro e fui para os Estados Unidos. Isso aconteceu dia 8. Nas minhas mídias sociais, nada se fala sobre isso. Não estimulei ninguém a fazer nada no Brasil. Fizeram uma comissão parlamentar de inquérito e o governo não colaborou com as investigações. Inclusive, um fato mais importante, o atual ministro da Justiça nosso, as imagens que ele tinha guardado com ele serviriam para esclarecer tudo o que aconteceu, mas ele simplesmente se negou a entregar as imagens a essa comissão parlamentar. Se eu queria dar o golpe, por que não deram as imagens? Sí, Eduardo. Habló que salió de Brasil y se fue a Estados Unidos en 30 de diciembre y estos factos se pasaron en 8 de enero. No hay nada en sus medias sociales, absolutamente nada que conecte al presidente con estos factos. Y también se abrió en el Congreso Nacional una comisión parlamentaria para investigar lo que se pasó y el gobierno Lula no contribuyó con las investigaciones. Además, encima, el gobierno Lula dominó esta comisión. Y por cuenta de este dominio del gobierno Lula es que los senadores y diputados federales no tuvieron, intentaron, pero no consiguieron sacar del ministro de Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio de Justicia. O sea, ustedes dicen que usted no fomentó ese acto terrorista de ninguna manera. Primeiro que não foi ato terrorista. Acusam de querer tomar o poder sem armas, sem uma liderança, sem nada. Pessoas que tinham a bandeira do Brasil numa mão e uma Bíblia em outras mãos. E são condenadas por uma tentativa armada de tomar o poder. Nenhuma arma foi encontrada, nenhum estilingue foi encontrado, nada. Ou seja, como o governo domina certos setores, em grande parte o poder judiciário também, ele faz as suas narrativas também junto com a imprensa, que ainda está perdendo, mas ainda tem uma grande influência dada às verbas publicitárias que ele dispõe junto a um órgão de imprensa em especial. El Lula lo acusa a usted de meterlo preso, ¿no? El lofer. Lula acusa você de colocar ele, de prender ele, de persegui-lo. Eu persegui o Lula? Bueno, él dice eso. Es como Cristina Kirchner aquí en la República Argentina. Ella se siente perseguida, que lo quieren meter preso. Lo mismo, el lofer. É a mesma coisa que passa com a Cristina Kirchner aqui, ela acusa os outros de perseguirem ela. Não, ninguém persegue o Lula no Brasil. Quando ele assumiu em 2003, ele se entregou à corrupção. Por exemplo, a maior empresa estatal nossa, que é a Petrobras, no final do governo Dilma, do PT, estava com uma dívida na casa dos 200 bilhões de dólares devendo. E ele usava essa empresa para corrupção, entre outras empresas também. Isso foi comprovado lá atrás, inclusive os delatores devolvendo aproximadamente 3 bilhões de dólares para se livrar de penas maiores. Eles se confessavam o que faziam e buscavam o dinheiro fora do Brasil e pagavam. Um só diretor da Petrobras devolveu 200 milhões de dólares. Então, sim, corrupção, e ele foi condenado em 3 instâncias. Depois, dadas as amizades que ele tinha por indicações junto ao Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu sair da cadeia. Na cárcel, não? Descárcere, sim. Foi descondenado e disputou a eleição com apoio do Tribunal Superior Eleitoral ao longo de todo o processo eleitoral. Sí, Eduardo. Que desde 2003 Lula se dedicó a la corrupción. Incluso habló el presidente Bolsonaro que adentro de la Petrobras, que es la YPF de Brasil, tenía una deuda de 20 mil millones de dólares, deuda. Y con Bolsonaro, ahí hablo yo, con Bolsonaro esta misma empresa, solamente por tener los directores correctos, en los puntos correctos,
ya tenía el lucro récord. Se habla lucro también, ¿no? Lucro récord de esta empresa. Este escándalo de corrupción durante el gobierno de Lula se quedó conocido como Petrolón. E incluso en las investigaciones, los delatores, que son las personas que confesan a sus crímenes buscando por una punición más tranquila, los delatores devolvieron a Brasil 3.000 millones de dólares. Solamente un director, tercero escalón, tercero nivel de la empresa, devolvió 200 millones de dólares. O sea, claramente para usted, Lula es un corrupto. Não há a menor dúvida. A política dele é comprar. Como, por exemplo, ele voltou agora a exercer a mesma prática. Ele pega as empresas estatais e entrega para grupos políticos. Pega os bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES também, um grande banco de fomento, ele entrega para grupos políticos para conseguir apoio dentro do parlamento brasileiro. Está muy claro. Está muy claro. Eso es un corrupto, eso es lo que está queriendo decir. Y no solamente el presidente, sino que todos los jueces, porque Lula cuando se fue condenado se pasó por un primer juicio, después la pena se quedó más mal en un segundo juicio en tribunal y junto a Suprema Corte de Brasil, los tribunales superiores también. Por cuenta de su amistad, uno de los jueces de la Suprema Corte soltó a Lula y lo cambió en elegible. Sí. O ministro muito importante do Lula, Antônio Palocci, em delação premiada, você vê as imagens, ele diz, inclusive, que no final do seu governo, ele arranjou uma conta no exterior para Lula e outra para Dilma, de aproximadamente 200 milhões de dólares. Isso é falado e comprovado, tá? Então não tem dúvida quem foi o Lula e quem é no momento. Agora, ele tem um poder muito grande junto às pessoas mais pobres, as menos esclarecidas, de convencê-las, como por exemplo na campanha que ia dar picanha para todo mundo, todo fim de semana. Populismo puro. Cerveja. Sim. Populismo puro. Entonces pasó con ustedes también, ¿no? Sí, igual. Promesas de asado y cervecita. Asado. Exactamente. Y al final destruyen la churrasquera donde se hace el asado. Exactamente. Y ahora Lula quiere nombrar, creo que a su abogado, ¿no? Al doctor Dino. Sim. En la Corte Suprema de Justicia. Al Também. ministro Flavio Dino. Nós temos 26 estados no Brasil. ¿Usted lo ha catalogado de comunista? Sim, ele integrou o Partido Comunista do Brasil. Ele fala que é apaixonado por Lenin. Y Lula lo quiere en la Corte. E quer na corte, sim. Há um desequilíbrio muito grande entre o Poder Judiciário e o Legislativo. Sí. Tá? E essa diferença vai aumentar mais caso o Flávio Dino chegue lá. E dos 26 estados do Brasil, o Flávio Dino, Partido Comunista do Brasil, comandou o estado do Maranhão. E é o pior estado do Brasil nos índices de pobreza. Es que Lula está indicando su ministro de Justicia, Flavio Dino, para la Suprema Corte. Y Flavio Dino antes se fue gobernador de la provincia de Maranhão, que es la provincia que tiene los peores números de todos de Brasil. Como si fuera Concordia, acá. Más o menos. Sí. Este tipo se fue miembro del Partido Comunista de Brasil y habla con mucho orgullo que es comunista. Sí. ¿A usted le achacaban? Inclusive o Flávio Dino, quando perdeu uma eleição nos anos 2010 aproximadamente, ele criticava as urnas eletrônicas, falava que não eram confiáveis e eram possíveis serem fraudadas. E por eu ter feito críticas com comprovação no mesmo sentido, também foi uma causa da minha inelegibilidade. Sobre el voto electrónico, ¿no? Sim. Sobre el voto electrónico. Eletrônico puro, sem qualquer papel. Nem na Venezuela se tem o voto eletrônico. Nesse referendo agora aqui do Esequibo, que é um assunto bastante polêmico, o Maduro deu uma lição de moral no Brasil, falando, olha, aqui a eleição é na máquina, mas não é como em outros países. Aqui tem o papel também. Até que enfim o Maduro acertou uma, né? Nunca acertou nada na vida, acertou uma que é o voto no papel. Maduro no pega una. Presidente, ¿nos puede aclarar qué pasó con los regalos saudíes que usted vendió? ¿Lo acusan de eso? Los presentes de Arabia Saudita. Presente? Sí, esos presentes, esos regalos. É muito comum você receber presentes, todos os presidentes recebem. O Lula mesmo usa um relógio. E a lei brasileira. Lula usa um relógio de quem se lo regalou? Jacques Chirac. Inclusive, na lei brasileira, diz que os presentes personalíssimos
que quem classifica não sou eu, quem classifica é um órgão especial independente, classificou relógios e joias como personalíssimos. E na lei está escrito que são meus e eu posso doar, posso vender, claro, e se eu morrer, fica para os meus herdeiros. Sim. E conflita com uma decisão do Tribunal de Contas da União, que não é o órgão para regulamentar nada, o Tribunal de Contas da União diz que, dado ao valor, é do Estado. Então tem esse impasse. Agora, todos os presentes que pediram para mim, eu entreguei. Hasta hoy Lula habla que utiliza un reloj que se fue regalado por el expresidente de Francia, Jacques Chirac, que es como al menos $20,000 que el precio. Y quien habla si un presente es un regalo para el Estado de Brasil o si es un regalo para la persona del presidente, es un servidor, un funcionario público que no se fue nombrado por el presidente. Entonces, este regalo de los saudíes habló que son personalísimos. Entonces, por cuenta de la ley brasileña, se puede hacer lo que quiera. Incluso si muere Bolsonaro, este regalo se van a ser sucedidos por sus hijos, su mujer, y así por adelante. Está claro. Recebi também de presente um fuzil 5.56 e uma pistola. E até isso pegaram de mim. Isso, segundo lá o nosso órgão, é personalíssimo. Tá? Agora, para que serve um relógio para o Brasil? Tem alguma exposição? Vá, procure alguma exposição de presente de ex-presidente no Brasil. Não existe, é dos presidentes. Você não ouve falar de joias de ninguém, apenas minha. E repito, tudo que for pedido, eu entreguei. E, lógico, a contragosto, em especial o fuzil e a pistola. Sí. En buen español ¿cómo no pueden acusar a Bolsonaro de corrupción? ¿Cómo tiene el mismo patrimonio que cuando entró y cuando salió de la presidencia? Se agarraron en este tema del reloj y regalos y tal para intentar hacer mal a su imagen. Incluso pidieron el fusil y una pistola que se fue regalado. Escucho lo que usted dice y se me viene a la mente una frase. El ladrón cree que todos son de su condición. Na campanha... Perfecto. Me acusaram de comprar 100 imóveis numa região de São Paulo para parentes meus, durante a campanha. Não acharam nada, não vou achar. E agora estamos investigando nos Estados Unidos, que teria comprado mais de 20 imóveis nos Estados Unidos também. Não vão achar nada também. Durante a eleição, a prensa, uma parte da grande prensa de Brasil, falou que Bolsonaro estava involucrado na corrupção por conta de ter comprado mais de 100 casas por Brasil, pero no se encuentra una sola de él o algo así. Y ahora están acusando de nuevo, hablando que compró como que 20 casas en Estados Unidos. Mira, si tienes las 20, me regala una sola. Me acusaram de vender joias para financiar um golpe. Joias para financiar também um golpe. Tem essa acusação. E no momento recebendo uma acusação muito grave de importunador de baleias no Brasil. Explica aí que é uma piada de... Sí. Esta me queda un tiempo para explicar porque es muy, muy raro, ¿vale? Se empezó una investigación en Brasil ahora por cuenta de... Hay un video de una persona en jet ski en el mar. Sí. Y se aproximó como 15 metros de una balena. Una ballena. Y se empezó una investigación para ver si en el jet ski se fuera el presidente Bolsonaro, porque esto configura un crimen de molestar la ballena. Sí. 1 a 4 anos de cadeia é a pena que já botaram, que eu vou cumprir brevemente, por importunar um cetáceo. 4 años en el cárcel por importunar la ballena. Discúlpeme, presidente, ¿tiene miedo de ir preso? Porque tiene tantas acusaciones. No Brasil, o que mais se vê hoje em dia é inocentes sendo presos. Tem pessoas que nem entraram em nenhum prédio público e já foram condenadas pela última instância, porque 8 de janeiro. Essas pessoas foram para a última instância, não teve primeira, segunda, terceira, a 17 anos de cadeia. Se você, por exemplo, discutir no Brasil urna eletrônica, se tiver mandato, você perde o mandato e fica inelegível. E podendo, inclusive, ser preso por desconfiar da urna eletrônica. Que ninguém adota ela no mundo todo, nem a Venezuela. Sí, Eduardo. Las condenas que están se pasando por cuenta de lo que se pasó el 8 de enero de Brasil son muy exageradas. En Brasil se puede hacer lo que quiera, pero no se puede hablar nada del proceso electoral o de las maquinitas de las urnas electrónicas, porque incluso si son congresistas y habla algo de eso, pone en riesgo su proprio mandato. Pero mi pregunta es, ¿tiene miedo de ir preso o no? Tudo, até você, se você for no Brasil, você pode ser preso. Né? Qualquer um pode ser preso no Brasil hoje em dia. Lula foi preso. O presidente aqui, mas foi por corrupção. E foi antes
do ministro conhecido Pero Lula como lo quiere, a Alexandre, usted lo quiere Alexandre de preso, Moraes. Lula. Por exemplo, o nosso partido, por ocasião das eleições, nós peticionamos o Tribunal Superior Eleitoral sobre um problema. Claro. Em poucas horas, o presidente do Superior Tribunal Militar arquivou a ação e nos aplicou uma multa de 4 milhões de dólares. Essa é a democracia no Brasil no momento. Su partido reclamó sobre algunos de los procedimientos electorales, o que está 100% de acuerdo con la Constitución y la ley de Brasil, y igual también es la atribución de un partido político hacer esto, y en respuesta el Tribunal Superior Electoral multó en 4 millones de dólares nuestro partido. Okay. Fin para el tema. Tengo un llamado telefónico. ¿Charlamos juntos? Hola. Eduardo. Sí. Eduardo, un placer saludarlo, gustoso estar. Presidente Lula, buen día. Maior presidente de la historia do Brasil. Eu aquilo puedo decir porque no hay ni jornalistas, ni de O Globo, ni de Bandeirantes. Saludar al querido Jair y decir: ¡viva Milei! ¡Viva Bolsonaro! ¡Viva la derecha, carajo! ¿Habló alguna vez con...? Uma emoção muito grande, recebeu telefonema. Y agradecido, presidente, por sus palabras hacia mi persona. É muito querido no Brasil, o Lula, realmente. Uma pessoa fantástica. Tão fantástica que ele está fora do Brasil, querendo visitar o Brasil e não está conseguindo uma agenda com o Te voy a vice-presidente. decir algo, en 2030 te voto. Presidente, le agradezco tanto que haya venido, tanto. Y le agradezco mucho también el regalo, ¿no? Este vino con su nombre, Bolsonaro. Eu não sou muito apreciador de vinhos, mas eu concordo, né? Yo tampoco tomo mucho vinho vino, argentino é muito bueno. Sí, le agradezco mucho haber venido. La verdad que para nosotros es un lujo que haya estado en los estudios de Radio Mitre. Gracias, presidente, por todo. Obrigado e quero dar um abraço no Milei e pedir a Deus que abençoe o povo argentino, um país muito importante, que só com bons vizinhos nós podemos ser grandes. E sempre respeitando as características de cada país e a sua soberania acima de tudo. Presidente, gracias. Un gusto muy grande. Gracias. Señores, el presidente Jair Bolsonaro en nuestros estudios. Ya venimos. Alguien